Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Vilmara já aqui no estúdio conosco. Quem quiser assistir também essa nossa transmissão, nós estamos no YouTube, a Gazeta ES. Estamos no site cbnvitoria.com.br. Você assiste também a gente pelo aplicativo da rádio, qualquer lojinha, iOS ou Android, é só baixar CBN Vitória. Conta pra gente, Vilmara, bom dia. Mais uma decisão da Justiça aí chegando. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes. É uma situação que a gente lamenta por um lado, né, porque foram uma perda de vidas, né, muito jovens, mas por outro lado é muito bom ter um encerramento de uma situação, pelo menos para a família, né, um ponto final em todo esse drama vivido não só por essa família, mas pela comunidade, né. Nós somos irmãos inocentes que foram mortos em Vitória. Exatamente, é só para que os nossos ouvintes aí possam, e todos que nos acompanham aí em todas as, né, plataformas, que nos acompanham, saber do que se trata, que é a questão da morte dos irmãos Juan e Damião Reis, que foi um assassinato que aconteceu no ano de 2018, lá na Piedade, e que foi um assassinato que deu início a uma série de outros assassinatos, né, que com expulsão de moradores, né, ataques, tudo pela disputa de território do tráfico de drogas, e que durou mais de um ano lá, né. Mas no caso específico dos irmãos Damião e Juan, o processo 7 anos depois é que nós estamos tendo, né, terminou ontem a conclusão do último julgamento dos acusados pelo crime. Pois é, imagina, são 7 anos, né? Mas foi um longo processo, várias pessoas acusadas. Ontem foi o terceiro julgamento, foram 4 pessoas julgadas, 3 foram condenadas e uma absolvida. 2 outros julgamentos foram realizados anteriormente, em que outras 4 pessoas já haviam sido condenadas. Então, foram um total de 4 anteriores e mais 3 agora. São 7 pessoas que foram condenadas pela execução aí dos irmãos. Que vale ressaltar, as próprias investigações mostraram que eles não tinham nenhum envolvimento com o tráfico de drogas. Eram pessoas, né, uma família que tinha... muito querida pela comunidade. Os irmãos também participavam de trabalhos, né, na comunidade, nas escolas de samba. Essas pessoas, Fernanda, que foram condenadas, se a gente somar todas as penas, né, que foram destinadas a essas pessoas, dão 380 anos, porque todos receberam penas muito elevadas, aí por volta de 50 anos, 60 anos de condenações. É lógico que as pessoas nunca ficam esse tempo, né, mas a quantidade de tempo, eles, né, tem até como aqui mesmo um promotor já explicou, ele tem um fator também de conseguir manter por mais tempo possível a pessoa na prisão, presa, né, detida. E todas essas pessoas que foram condenadas, elas já se encontram no sistema penal, inclusive cumprindo condenações por outros casos de homicídio, não só em relação aos irmãos, né, Fernanda? Lembrando que, para completar, foi o caso dos irmãos. O que aconteceu com os irmãos? Um deles, o grupo estava numa disputa pelo tráfico na Piedade, e aí eles pegaram um dos irmãos, levaram para o alto do morro, querendo saber informações sobre onde estava o chefe do tráfico da região. Quem liderava o tráfico naquela época lá na região. Ele não sabia, né? Não tinha nenhuma informação. E aí eles levaram para o alto do morro exatamente para executá-lo. O irmão ficou sabendo do que tinha acontecido, foi atrás para explicar que eles não tinham nenhum envolvimento com o tráfico e também não sabiam, não tinham nenhuma informação sobre o assunto. E diante da situação, eles executaram os 2 irmãos, né? O grupo de criminosos executaram. E aí foi quando começaram todos esses ataques que a gente já falou, em busca desse chefe do tráfico da região, que acabou, nos meses que se seguiram, ele acabou sendo morto também. É uma outra etapa de outros processos. Depois houve uma grande ofensiva, né, entre eles, né? Sim, foram ataques seguidos, assim, e pessoas foram morrendo ao longo desses ataques, e
até que morreu o chefe do tráfico, né? Outros grupos assumiram, né, a região, as pessoas foram expulsas porque os familiares e pessoas ligadas ao antigo chefe do tráfico foram expulsas do bairro. A gente, na época, chegou a relatar tudo isso, a quantidade de moradores que tiveram que abandonar a Piedade. Esses casos todos, Fernanda, que ficaram conhecidos como as noites sangrentas da Piedade, eles estão, ao longo dos anos, tendo também seus julgamentos, né? Ainda não foram concluídos. O primeiro que teve toda a etapa concluída, né, é o caso dos irmãos Juan e Damião. Agora vão ter outros julgamentos. Uma dessas pessoas que supostamente liderava esses grupos e que também foi condenada ontem é o Giovanni Andrade Bento, que é conhecido como Vaninho, que é um dos 5 presos que estão em unidades federais. Ele se encontra no presídio em Rondônia, de Porto Velho, e de lá participou do julgamento, né, por videoconferência. Por que ele está em Rondônia? Que ele ameaçava a segurança? Foram 5 pessoas que foram transferidas em 2021 para Rondônia, naquela operação, quando foi realizada a Operação Armistício, que tinha o objetivo de desarticular uma facção criminosa aqui no Espírito Santo. Isso. E aí, eles chegaram nessa investigação, né, dentro dessa operação, eles constataram que, apesar de todas essas pessoas estarem detidas no sistema penal, eles ainda assim conseguiam manter contato com a facção aqui do lado de fora por intermédio de parentes e até mesmo de advogados. Então, como forma de romper esse contato, né, já que eles eram a cúpula da facção, eles todos foram transferidos para a unidade federal, e inclusive vêm sendo mantidos lá, e esse ano tem mais ou menos, não tem um mês mais ou menos, que saiu a última decisão mantendo a permanência deles na unidade federal. Então, quando tem algum julgamento do qual eles precisam participar, é feito por videoconferência, né? Até por uma questão de segurança. Inclusive, essa pessoa, ela participaria de um outro julgamento que seria realizado nesta quarta-feira, acabou sendo adiado por conta da demora desse primeiro julgamento que teve início na segunda-feira e terminou ontem muito tarde. Então, eles imaginavam que poderia se estender até esta quarta-feira, então cancelaram, adiaram. Adiaram para outubro. E é exatamente esse outro julgamento que trata da morte desse traficante que originou a morte dos irmãos, né? Ele também, o traficante que era o líder da Piedade na ocasião, ele foi morto, e por este grupo também, e seria o julgamento, né, do Giovanni, que era um dos integrantes que teria mandado executar esse traficante, participaria, mas esse julgamento foi adiado para outubro. Eu só estou citando o nome dele, como outras pessoas também foram condenadas, porque é um dos casos em que ele está de fora, precisa fazer o depoimento, prestar o depoimento dele por videoconferência, já que a distância, você não traz um preso de uma unidade federal para o Estado novamente, sem um motivo. Hoje em dia, com o sistema de videoconferência... Nem tem como, né? Não traz mais. Normalmente é tudo feito. Facilita para isso. Sim, e lá eles seguem todas as regras. Só para vocês terem uma ideia, no primeiro dia do julgamento, estava previsto para as 9 horas, mas ele começou muito mais tarde, porque há uma diferença até de fuso horário, né, daqui lá, no sentido de que lá tem uma diferença de 1 hora em relação ao Espírito Santo. E teve um problema de internet, e o julgamento começou até mais tarde para que fosse viabilizado. E também termina cedo, porque o julgamento aqui no Espírito Santo, ele normalmente, pelo menos os de Vitória e outras cidades também, às vezes eles terminam meia-noite, 1 hora da manhã. Mas lá tem que ser dentro do horário, digamos, comercial, assim, do presídio. Então, quando encerra o horário, porque o preso precisa ser conduzido da sala onde é feita a videoconferência para a sua cela. Então, não pode ficar a noite toda. Temos a regra dentro de um presídio federal, as regras são diferentes. São muito mais rígidas, São mais rígidas, entendeu? E existe um horário para ele ficar... então, ele não poderia acompanhar. Então, o julgamento aqui se encerrou mais cedo, começou, né, na segunda-feira, começou mais cedo na terça-feira e se encerrou ontem à noite com a condenação dessas 3 pessoas, que somadas 4 foram 7 condenados pela execução, pelo assassinato dos irmãos Juan e Damião Reis. Mas ainda, como eu citei na minha coluna, deste mesmo período existem outros crimes
que ainda estão tendo seus julgamentos concluídos, porque foram várias pessoas. O Ministério Público denunciou um grupo de 15 pessoas por esses crimes. Muita gente, né? É muita gente para ser julgada. Para ser julgado no único júri, né? E essas pessoas que foram denunciadas e condenadas pelo crime dos irmãos também participaram e foram condenadas alguns já foram condenados em outros crimes. Não todos, mas assim, parte, né, deste grupo também participou de outros crimes. Então eles vão sendo gradativamente condenados. E cada um tem um tempo, que eles chamam de tempo de instrução, né? O processo está num tempo diferente, né? Então vai sendo feito por etapas, assim, à medida que a justiça vai liberando, e aí ele faz o júri popular de quem é possível e depois continua dos demais. Vilmara, aproveitando a sua gentileza aqui, essa semana também saiu a informação aí de que 8 promotores, né, vão atuar nos processos que estão aglomerados na Vara Criminal da Serra? Exatamente, Fernanda. A gente vem falando isso desde a semana passada, Isso daquele aí. problema que está acontecendo na 7ª Vara Criminal da Serra, inclusive que por conta desse atraso do Ministério Público, né, uma quadrilha formada aí por 6 traficantes foram soltos, né, depois da Polícia Civil ter conseguido uma quadrilha que a Polícia Civil considera bem violenta, mas todos foram soltos porque ocorreu essa demora no prazo. E tinha um acúmulo muito grande de processos que o Ministério Público informa serem 291, logo no início da semana passada, e aí foram designados desde sexta-feira, né, da última semana até esta segunda-feira, já tinham sido designados 8 promotores que vão atuar por 30 dias nessa promotoria na Serra para desafogar um pouco, né, esses atrasos lá, né, e fazer com que os processos caminhem, né, e as vítimas, né, os familiares, né, tenham uma solução para esses problemas. A gente também chegou a citar aqui também na CBN o caso de uma família que perdeu aí, de familiares que perderam duas jovens num acidente e que também não tinham desfecho, né, porque não tinha a conclusão de uma denúncia ou não tinha a conclusão para poder o juiz decidir se vai ou não encaminhar para júri. Esses processos são todos, como eu citei nessa coluna, são todos casos referentes ao tribunal do júri, ou seja, casos em que houve homicídio ou tentativa de homicídio, né? No caso do motorista aí, ele foi denunciado por homicídio e tentativa de homicídio porque 2 pessoas morreram e 2 pessoas sobreviveram, mas com lesões, né? Mas nós estamos falando de inúmeros outros casos que acabam perdendo seus prazos ou acabam não tendo uma denúncia, né? Ou como foi o caso de justiça que decidiu soltos, né? Os desembargadores soltados porque eles são réus presos. Processos com pessoas que estão presas, eles têm que ter um caminhar mais rápido, né? Porque precisa ter uma condenação para mantê-los presos, ou não, a justiça tem que soltar, né? Se não houver motivo para condená-los, que foi o que os desembargadores apontaram lá. Já tinha 1 ano aguardando aí uma manifestação do Ministério Público. Excesso de prazos, né? Por excesso de prazo. Meu Deus, imagina a família da Exatamente. vítima. Como foi, a gente chegou a destacar ali, como era a situação daquela família das jovens, né? Que eles relatavam que a família estava muito abalada. Fernanda. Vilmara, obrigada, viu, por atualizar a gente aí com as informações. Até quarta. Até quarta.